Bom, a partir de agora a gente vai especificar um pouco a respeito da ficha de avaliação, também chamada de ficha de anamnese. Normalmente as fichas de avaliação, elas possuem as informações gerais a respeito do nosso cliente, é importante saber a idade, é importante os dados para contato desse cliente, até mesmo para o caso de você precisar desmarcar alguma agenda, né, ou alterar algum tratamento, enfim. Após a Covid, é importante também a gente inserir essas informações de questionamento com relação à síndrome. Por quê? Porque algumas pessoas, elas ficaram com algumas sequelas que podem interferir na saúde e na qualidade da pele. Por exemplo, algumas pessoas pós-Covid apresentaram um ressecamento maior da pele. Então, neste caso, é importante a gente entender, né, quais foram os graus dessa Covid, em que situação esse indivíduo ficou, né, se está fazendo uso, inclusive, de alguma medicação após a Covid para tratar essa sequela. Então, esses dados, eles são muito importantes de constituírem, né, de fazerem parte da sua avaliação. Se o paciente fuma, esse dado é muito importante porque a gente sabe que as peles das pessoas fumantes, elas sofrem muito com o processo oxidativo em função da presença de radicais livres. Além disso, o cigarro, ele é vasoconstritor, né? Então, a gente tem uma pele menos nutrida. Por quê? Porque chega, né, menos vascularização, menos circulação sanguínea, levando nutriente para aquela pele. Então, em caso de tratamentos faciais e também corporais, mas nesse caso, como a gente está falando mais especificamente do tratamento facial, mais da limpeza de pele, é importante a gente ter essa informação até para que a gente possa incluir na nossa limpeza de pele ativos que vão contribuir já para tratar essa pele do tabagista. A prática da atividade física, né, até para a gente entender como é que estão também esses indicadores, né, até que ponto o nosso paciente ele tem a prática da atividade física como uma constante. Isso é uma informação importante para o corporal, mas também para o facial, porque a própria atividade física, ela funciona, né? O funcionamento, ela estimula o funcionamento do nosso organismo como um todo, acelera o metabolismo, então isso interfere na saúde facial também. O funcionamento do intestino, hoje já se sabe que o nosso intestino, quando não está funcionando com regularidade, ele pode desencadear uma série de processos inflamatórios, alguns deles inclusive que interferem diretamente na saúde da pele. Muitas pessoas hoje com quadros de acne, elas estão identificando a causa devido a problemas intestinais, ao chamado intestino preguiçoso. Então, o bom funcionamento do intestino é fundamental e a gente precisa conhecer qual é a realidade desse nosso cliente, né? Se esse cliente segue algum tipo de dieta restritiva, e aí, se sim, o que ele tem comido, o que ele tem bebido. Se faz uso de lentes de contato, até porque dependendo do procedimento facial que a gente vai realizar, vai ser necessário retirar a lente de contato. Quando a gente vai fazer a limpeza de pele, se o nosso paciente ele tiver uma presença, né, muito significativa de milho na região do orbicular dos olhos, região de pálpebra, e se nós formos remover esses milhos, é bem provável que a gente precise pedir o nosso paciente para que ele retire a sua lente de contato, né, para que a gente não possa trazer nenhum transtorno, nenhum desconforto para ele na hora da remoção desse milho, né, ou até mesmo dessa acne. Se possui algum implante metálico, algum marca-passo, algum piercing, normalmente quando a gente faz o uso da alta frequência, pessoas que possuem algum implante, né, metálico no organismo, elas tendem a sentir um gosto de metal na boca, né? Então a gente precisa conhecer, saber dessa realidade, até porque outras eletroterapias elas são contraindicadas para pacientes que fazem uso de marca-passo, por exemplo,
porque podem alterar o funcionamento do equipamento, comprometendo a saúde do nosso paciente, colocando a saúde dele em risco. A avaliação do nível de estresse é muito importante, porque o estresse, a gente já sabe que ele está diretamente relacionado à liberação de um hormônio chamado cortisol. E o estresse hoje ele acaba comprometendo também a saúde e a qualidade da nossa pele. Então, se é um paciente que está muito estressado, se é um paciente que é muito ansioso, a gente pode associar ao final da limpeza de pele, por exemplo, aproveitando o deslizamento da máscara, uma massagem relaxante na região da face, né? Então, isso pode entrar até como uma bonificação e pode também acabar gerando um diferencial para o seu trabalho, né? Assegurando com isso a fidelidade do seu cliente. Além do nível de estresse, ele possui algum tipo de alergia, neste caso, inclusive, é sempre bom avaliar os ativos que vão ser utilizados durante a limpeza de pele para verificar se esse paciente ele possui alergia a alguns desses ativos. Algumas pessoas tem uma pele mais sensível, né? E se de repente você, por exemplo, estiver fazendo uso de um ácido glicólico com uma concentração um pouco maior, pode acontecer uma sensibilização. Então, conhecer essa realidade alérgica também do paciente é muito importante. Se é um paciente que costuma tomar sol, até para a gente saber, né, o estímulo à hiperpigmentação provocado pela radiação ultravioleta A, ultravioleta B. Se já fez algum tratamento estético, e aí se a resposta for sim, né, especificar qual tratamento, quanto durou, como foi o resultado, se ficou satisfeito, se percebeu mudanças, né, na pele, enfim. Então, essas são algumas das informações dessa primeira parte da nossa ficha de avaliação.